Bom dia, irmãos. Boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Graça e paz a todos. Estamos aqui com uma breve reflexão, uma breve palavrinha de algo que tem mudado o meu conceito sobre oração. Há uns dias atrás, há uns tempos atrás, eu li um livro que mudou muitas coisas em relação à minha prática pessoal de oração. E muitas coisas interessantes eu descobri nesse livro, com a leitura desse livro, como ter uma oração de poder, tipos de oração, tipos básicos de oração, e dentre tantas essas coisas que me impactaram, que mudaram a minha visão e o modo como eu oro e me relaciono com Deus, falando sobre a confissão, sobre a importância de uma confissão diária, de um pedido de perdão diário. E para isso, eu vou pedir que os irmãos procurem suas Bíblias em Salmos 66, 18. É um dos versículos que eu vou usar e diz assim: se eu, no coração, contemplara a vaidade, o Senhor não teria me ouvido, né? Isso aqui quer dizer que essa é uma condição para que o Senhor ouça e atenda às nossas orações, né? É uma condição para recebermos resposta às nossas orações. Eu, no meu coração, sempre observar, eu sempre deixar de guardar a iniquidade que há no meu coração, botar para fora, falar, confessar para o Senhor os meus pecados. E uma das coisas que eu aprendi nesse livro também, e que fala assim muito claramente, falou muito claramente ao meu coração, dessa importância de se falar com o Senhor diariamente, de abrir o coração, de falar: Senhor, me perdoa dos meus pecados, sonda o meu coração, como diz também em Salmo 139, do 24 ao 23, e diz: sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Não é meramente falar aquela oração: Senhor, perdoa os meus pecados, e aí começa aquela lista longa de pedidos. Eu orava assim, mas graças a Deus o Senhor abriu meu entendimento através dessa leitura que eu falei para os irmãos, e mudei muito a minha percepção. Não é meramente falar: Senhor, perdoa os meus pecados. É muito mais do que isso. É dar um tempo para o Espírito Santo sondar o nosso coração, sondar a nossa mente. E com esse exercício prático, eu estou falando para os irmãos de uma experiência própria, talvez sirva para vocês também, eu espero que sirva para vocês também. Mas através desse exercício diário de pedir perdão e de pedir que o Espírito Santo sonde a nossa mente, sonde a minha mente, que ele pedisse que ele sondasse a minha mente, ele sondasse o meu coração, eu descobri na verdade descobri não, eu lembrei de coisas que eu tinha feito há muito tempo e nem sequer tinha percebido que aquilo era um pecado. E eu carregava comigo aquele pecado, e nem sequer tinha percebido que aquilo era um erro. Aquilo essa sondagem diária do Espírito Santo tem me trazido possibilidades de pedir perdão a Deus por coisas que eu falei, atitudes que eu tive com outras pessoas, e tive também a oportunidade de como é que eu posso dizer, de renovar amizades, renovar sentimentos às vezes ruins que ficou em relação a outras pessoas, e o Espírito Santo tem me trazido à memória essas coisas, esses erros. Eu tenho tido a oportunidade de falar, de pedir perdão ao Senhor, de me reconciliar com as pessoas.
E isso tem sido muito gratificante através dessa confissão diária na oração. Não é somente eu fazia totalmente errado, pedia Senhor perdão pelos meus pecados, ou então se alguma coisa séria que eu tinha cometido naquele dia, eu pedia especificamente. Mas quando você pede para o Espírito Santo sondar sua mente, sondar o seu coração, ele sabe o que está passando na nossa mente, o que a gente fez no passado. Coisas que às vezes a gente não sabe, a gente não lembra, mas aquilo machucou o Espírito Santo. Aquilo entristeceu o coração do Senhor. E são nessas coisas que ele nos mostra. O Espírito Santo abre os nossos olhos. Quando a gente pede que ele abra, que ele sonde o nosso coração, ele faz. E isso é muito importante. E uma dessas passagenzinhas do livro eu achei muito interessante, que diz: uma vida de oração bíblica balanceada requer um tempo diário significativo de confissão. Só então Deus poderá realmente nos encher e nos conceder o poder do Espírito Santo. E dá um tempo para o Espírito Santo te responder. Pedir, Senhor, vê se há algo em mim. E insistir, dar tempo para o Espírito Santo. Não é uma coisa passageira, é uma coisa que a gente precisa dar tempo ao Senhor para Ele nos mostrar aquilo que precisa ser mudado, aquelas relações que precisam ser restabelecidas, aqueles pecados que precisam ser confessados. Nós não podemos ter pecados de estimação. Nós não podemos ter pecados de estimação. E através dessa passagem bíblica eu descobri que para um dos motivos, um dos tipos básicos de oração é a confissão. E que eu preciso, para eu ter um relacionamento pessoal com Deus, para que eu tenha as minhas relações, para que eu tenha as minhas orações respondidas, conforme a vontade dele, é claro, eu preciso me confessar diariamente e pedir que o Senhor sonde o meu coração. E essa é a minha pequena reflexão para hoje, em nome da MCM. Estamos com esse objetivo de trazer uma gotinha da palavra do Senhor e uma breve reflexãozinha para os irmãos, tá bom? Que toque ao seu coração assim como tocou o meu coração, como tem tocado muito profundamente ao meu coração. Essa percepção nova de confissão tem mudado muito a minha mente. Eu peço ao Senhor, ao Espírito Santo, que mude a sua mente também, tá bom? Um abraço a todos, um beijo grande e fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Tchau!